Você não é invejoso, não é? Porque eu também não sou. Vamos falar um pouco de inveja hoje? É um sentimento ruim, né, de se carregar. E um sentimento difícil de reconhecer e administrar. Normalmente, quem percebe a inveja é quem está de fora, não quem está invejando. E é muito difícil, né, lidar com a inveja, seja a nossa própria inveja ou quando estamos sendo invejados, né? Isso é bem difícil. Eu queria falar um pouco para vocês sobre alguns aspectos da inveja e eu queria começar falando sobre a ilusão do invejoso ou da pessoa que está invejando, né? Primeira ilusão é que eles percebem que o mundo é injusto. E aí não vou entrar nesse aspecto, se é justo ou injusto, não vou entrar nessa questão, mas a primeira ilusão é que o mundo é injusto, que as pessoas têm e que o invejoso não tem, e a ideia é, eu fui roubado e o outro tem algo que deveria ser meu. A ideia de que o outro foi favorecido na vida, ficando com a melhor parte do bolo, e na verdade eu ficando sem nenhuma parte, né? Mas a ideia principal é, o outro tem e eu não tenho, isso é injusto e o outro foi favorecido. Essa é a ideia. A segunda ilusão é a ilusão de que se eu destruo o que é do outro, ou se eu atrapalho a vida do outro para que o outro não tenha, não desfrute de uma vida que a gente supõe, ou que o invejoso supõe, que seja muito alegre, a ilusão de que se eu tivesse o que o outro tem eu seria feliz, esse é um ponto. Mas já que a gente está falando da inveja de um ponto de vista bem negativo mesmo, a gente supõe que se o outro não tiver, isso vai fazer com que a gente se sinta melhor e feliz. Essa é uma outra ilusão. Porque qual é a questão da inveja, do invejoso? A questão é que a pessoa invejosa ela tem um vazio. Ela tem um vazio muito grande. Ela tem a sensação de que alguém lhe roubou algo que lhe poderia fazer feliz. Então, normalmente uma pessoa invejosa é uma pessoa muito vazia, e não só isso, uma pessoa que tem um vazio, como todos os seres humanos têm, mas que eles supõem que existe uma completude na vida do outro. Né? Então, me falta algo, esse algo está na mão do outro, e se eu tiver o que ele tem, ou se eu destruir o que ele tem, eu vou ser feliz. Isso não acontece. Porque a pessoa invejosa, ela tem um buraco, ela tem um vazio. Ela quer preencher e, pasmem, ela não sabe com que ela tem que preencher esse vazio. Então, ele tem uma dificuldade, esse indivíduo tem uma dificuldade de lidar com a incompletude. Que nós não somos completos. Que nós, seres humanos, somos incompletos. Eles têm muita dificuldade nisso. E isso os leva a achar que tem alguma coisa no mundo, no outro, que vai me completar. Alguém me tirou. Mas quando a gente percebe que quando uma pessoa invejosa consegue aquilo, por exemplo, que ela gostaria, se ela consegue destruir a vida do outro, ou se ela consegue possuir o que o outro tem, ela continua infeliz. Porque ela não sabe a própria necessidade. As pessoas muito invejosas, a gente percebe que são pessoas, não via de regra, mas são pessoas que, por exemplo, mudam muito, trocam muito de parceiro, né? Troca muito de carro, troca muito de casa, de ambientes, porque está tentando preencher uma falta que está baseada em ilusões. Né? O homem olha para a mulher e fala, poxa, se eu tivesse aquela mulher do vizinho, eu seria feliz. Né? E a mulher pode olhar e falar, nossa, se eu tivesse aquele homem da minha vizinha, eu seria feliz. Ou se eu tivesse aquele carro, ou se tivesse aquela casa, ou se morasse em outro lugar. Então, um aspecto é, não consigo conviver com a falta e com a frustração. Então, por mais que o outro seja destruído em algum aspecto, pela sua inveja, ou seja prejudicado, ou perca aquilo que é desejável,
isso de fato não vai fazer o invejoso feliz. Vai por um período muito curto de tempo. Então, esse é um outro aspecto, uma outra ilusão de que ele vai ficar feliz. Ele não vai ficar feliz.